consoladora. A Igreja Romana se curvava ante a fé dos novos seguidores da Reforma, e, mesmo na hora grave alardeada pela profecia, da tribulação que há de vir sobre todo o mundo, como na noite de São Bartolomeu, na Inquisição, nas mortes e assassinatos levados a termo na Revolução Francesa os seguidores de Jesus seriam amparados. Do mesmo modo como ocorreu outrora, na época do cristianismo primitivo, o sangue derramado dos mártires seria semelhante a sementes espalhadas ao vento. Onde quer que caíssem, brotavam, portadoras da mensagem abençoada do Evangelho, que finalmente saía das sombras para a luz e fazia despertar a terra da longa era de trevas, sono e letargia espirituais. Filadélfia situava-se em um importante vale, sobre o qual passava importante estrada. Seu nome é proveniente do epíteto concedido a Talus, 159 a 138 a.C., que, por sua lealdade ao seu irmão Eumenes, recebeu o qualificativo de amoroso, fraternal. Filadélfia significa amor fraternal. Fundada para ser um centro de expansão da língua e dos costumes gregos em Lídia e Frígia, era uma cidade onde os cristãos tinham uma característica missionária. A sétima igreja, Laodiceia. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Dizes: rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Mas não sabes que és um coitado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio, para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Portanto, sê zeloso, e arrepende-te. Ap 13, 14 a 19. Laodiceia era vizinha de fontes de água termais, fato que lhe conferia características especiais. A cidade tinha projeção por diversas razões. Primeiramente, havia lá uma reconhecida escola de medicina, que, entre outras coisas, produzia um excelente remédio para a visão. Em segundo lugar, possuía importante tecelagem de roupas de lã negra e macia, oriunda das ovelhas do vale. Além disso, era riquíssima, pois situava-se no entroncamento de 3 importantes estradas. Possuía população rica e abastada. Esta é a mensagem destinada aos últimos trabalhadores ou aos trabalhadores da última hora, cf. MT 28. A acusação aqui não é a de que tenham se corrompido com outras doutrinas ou que tenham feito aliança com os poderes do mundo. A mensagem indica a situação espiritual do último período da Igreja, ou da comunidade cristã, e representa muito bem um moderno movimento espiritualista como a última fase da Igreja na Terra, antes do estabelecimento de um mundo de regeneração. A situação é comparada à água morna. Uma situação de apatia e uma aparente letargia espiritual que ameaça dominar as consciências daqueles que julgam possuir muito, em termos espirituais. Com o conhecimento da vida espiritual, da reencarnação, da mediunidade e de outros princípios basilares que foram restaurados com a vinda do Consolador, os modernos seguidores do Cristo julgam estar enriquecidos com seus conhecimentos e não necessitar de maior profundidade. A mensagem, no entanto, é taxativa: és um coitado, ou desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e no Ap 13:17. O simples conhecimento de verdades transcendentais não nos faz melhores. Há que interiorizar os valores adquiridos, modificar as disposições íntimas e desenvolver a consciência da fraternidade, a fim de ser verdadeiramente seguidor do Cristo. Um certo marasmo, uma letargia espiritual, parece caracterizar esse período denominado Laodiceia.
o qual representa a fase espiritualista da comunidade cristã atual. O orgulho de serem detentores de verdades elevadas faz com que os modernos seguidores do bem sejam comparados com a água morna, sem sabor e indigesta. É necessário acordar da cegueira produzida pela pretensão de dirigentes espíritas e espiritualistas e conscientizar-se da necessidade de dinamizar o movimento, de desenvolver valores morais verdadeiros, de descobrir o potencial adormecido em cada um. Conforme podemos notar, a repreensão contida na mensagem profética é baseada no amor e se manifesta como correção ou reeducação das almas, cf. AP 13:19. Eis o sentido das advertências do plano superior em relação aos seguidores de Jesus, de todas as épocas. Parte 3, o livro selado. A visão sideral. Capítulo 3. Depois destas coisas, olhei, e vi que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi, como de som de trombeta falando comigo, disse: Sobe para aqui, e te mostrarei as coisas que depois destas devem acontecer. Imediatamente fui arrebatado em espírito, e um trono estava posto no céu, e alguém assentado sobre o trono. AP 4, ele 2. Após os conselhos dirigidos às comunidades cristãs em todas as épocas da humanidade, o apóstolo João é convidado a presenciar um acontecimento que se realiza em plano superior àquele em que se encontrava. A determinação, sob para que AP 4.1, e o fato de que o apóstolo médium foi arrebatado em espírito AP 4.2, indicam elevação do mensageiro espiritual que intervém. Proveniente de uma dimensão mais elevada, ele daria a João condições de observar, em desdobramento astral, o que o aguardava. O momento era dos mais solenes. O mensageiro sideral, utilizando-se de seu intenso magnetismo, conduz João para fora do corpo físico, que, em sua estrutura, oferecia imensos obstáculos de expansão consciencial. Condição esta necessária para captar as elevadas vibrações e os conhecimentos delas decorrentes, que deveriam ser transmitidos à posteridade. Os 24 anciãos. O apóstolo se vê diante de uma reunião em que representantes do governo sideral se encontravam presentes. A solenidade presenciada por João é de magna importância para aqueles que queiram integrar-se à conscientização cósmica da humanidade. É algo que se deve compreender em sua amplitude e profundidade, pois interessa aos habitantes do planeta Terra, principalmente nesta hora de dificuldades coletivas que preparam a gestação de um novo mundo. Diz o texto bíblico. Ao redor do trono também havia 24 tronos, e via assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de branco, que tinham nas suas cabeças coroas de ouro. AP 4.4. Logo a seguir, a narrativa informa que os 24 anciãos se encontravam diante de alguém que lhes era superior moralmente. Tudo indica ser este alguém o representante da divindade para aquela comunidade de espíritos puros. O grau de evolução alcançado por esse alto representante não pode ser mensurado em termos humanos. O aspecto do líder dessa assembleia é tão solene que João vê refletida, em todas as cores do arco-íris, a luz que dele emana, e ao redor do trono havia um arco-íris semelhante, na aparência, à esmeralda AP 4.3. O termo anciãos ou mais antigos, utilizado para referir-se aos membros da Assembleia Sublime, indica-nos a idade sideral desses representantes máximos dos diversos mundos que compõem o concerto sideral. São os espíritos que orientam os destinos das humanidades, sob o influxo da mente do Cristo cósmico. Ostentam eles coroas de ouro AP 4.4, ou auréolas sobre suas cabeças, simbolizando sua ascendência ou autoridade sobre os povos da terra. O apóstolo vidente percebe suas auras e emanações como que um mar de vidro, semelhante ao cristal AP 4.6. João obviamente está diante de um encontro dos dirigentes espirituais dos destinos da humanidade. Ao se reunirem, como revela a profecia,
demonstram que nenhum acontecimento histórico escapa-lhes ao conhecimento e que todos os lances da história humana estão sob o completo domínio de suas consciências, iluminadas pelo bem imortal. Primeiramente, reuniram-se no início dos tempos para organizarem o sistema de evolução planetária, há milhões de anos, quando a Terra ainda não se firmara no espaço, recém-saída das forças titânicas da nebulosa solar. Naqueles tempos, conta-nos a tradição do mundo espiritual, definiram as bases sobre as quais se orientaria a evolução da vida no planeta Terra, sob a orientação amorável do Cristo. A Assembleia dos Espíritos Cristificados reuniu-se novamente, nas proximidades da Terra, quando, há 2000 anos, Jesus assumiu o corpo físico, de carne, para alegar ao mundo a maior lição de amor como jamais houve sobre a face do planeta. Agora, no entanto, o vidente recebe a notícia de uma nova reunião desses espíritos sublimes, que decidiriam a respeito da nova etapa evolutiva pela qual a Terra passaria. A ação sideral e o parto cósmico. Desde épocas remotas o homem terrestre é visitado pelos seus irmãos de outras terras do espaço, nunca se encontrando sozinho no ninho cósmico que ampara sua evolução. Inegavelmente, porém, esses representantes de outras humanidades siderais esperam que o homem terreno desenvolva a consciência cósmica e os altos padrões de fraternidade e amor, a fim de que possa ascender às estrelas e participar da comunidade dos representantes de diversos mundos, a qual aguarda a renovação da Terra em um mundo melhor. Então olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes, e dos anciãos, e o número deles era milhões de milhões e milhares de milhares. Atos 5:11. Uma vez mais descreve-se com clareza o encontro de almas já redimidas, que, tal qual os 24 anciãos, reúnem-se com autoridade, pois estão diante do trono e assentadas em tronos. Cf. Ap 4:4. Entre os judeus, o trono era símbolo de autoridade suprema. Os espíritos sublimes se reúnem para auxiliar no momento de transição pelo qual passará a Terra. Numa linguagem poética, de intensa beleza, João proclama a sintonia desses espíritos com os planos cósmicos da vida. Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, e adoravam ao que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono. Ap 4:10 fala-nos que, mesmo nos planos ou dimensões superiores da vida, as consciências evoluídas não permanecem ociosas, não descansam nem de dia nem de noite. Ap 4:8, pois se mantêm ocupadas constantemente, no trabalho digno de auxiliar na administração dos mundos. Se a Terra fosse abandonada à ação do homem, com certeza há muito ele a teria destruído com seus recursos e criações belicosas. No entanto, a bondade divina permite que os irmãos mais velhos da humanidade intervenham no momento oportuno, auxiliando o ser humano na dificuldade em que vive. As guerras, as bombas, as agressões à natureza e o clamor de milhares de vidas afetam em larga escala a morada cósmica. Liberadas pelo morticínio que o homem promove, cargas mentais tóxicas e quantidades imensas de ectoplasma são lançadas na atmosfera psíquica do mundo, abalando as estruturas hiperfísicas do planeta. Impõe-se, assim, a necessidade de uma ação saneadora geral, conduzida diretamente pelos responsáveis espirituais que orientam os destinos da Terra, com vistas a promover a limpeza psíquica e física do ambiente planetário. Tal ação higienizadora poderá determinar uma cota mais intensa de dor e sofrimento, nas provações coletivas que aguardam o mundo. É certo, porém, que essa dor e esse sofrimento serão tão somente o prenúncio de um novo dia, de uma nova era, em que nascerão na Terra a nova consciência e o novo homem, filho das estrelas. Observa-se, na visão apocalíptica, o profundo interesse das consciências iluminadas pelo futuro da humanidade terrestre. Quando João descreve coroas sobre as cabeças desses seres, os anciãos, faz uma clara alusão à posição deles ante a humanidade,
São governadores de mundos, fazem parte da hierarquia cósmica, como auxiliares da Suprema Consciência, para a orientação dos destinos das diversas humanidades. Sua submissão ao Cristo nos indica, com esperança, que nada se processa no mundo sem a direção de misericórdia e de sabedoria daquele que, para nós, é o divino pastor de nossas almas. Por mais difíceis que sejam os tempos, por mais dores que o futuro reserve, no que tange a justa colheita de seus atos, os homens têm em Jesus a âncora sublime em que confiar. O reconhecimento que esses irmãos maiores têm da supremacia do Cristo, nas questões relativas ao planeta terreno, dá-nos a certeza de que ele não abandonou o barco cósmico que nos abriga e continua sendo, para todos os espíritos da Terra, o timoneiro divino que guia a nave terrestre ao porto seguro do seu amor. Nesses tempos que precedem a renovação da Terra, diversas inteligências, os filhos de Deus de outros orbes do espaço, dirigem sua atenção para o terceiro planeta do Sistema Solar, a fim de ajudar a humanidade nos momentos de crise que se avizinham, os quais funcionam como se fossem dores de parto, quando a mulher está prestes a dar à luz. No caso da humanidade terrena, as dores morais, os conflitos sociais e as catástrofes coletivas são o prenúncio do nascimento de uma nova raça de homens, de uma nova mentalidade. Os 4 seres viventes. Ainda na mesma visão apocalíptica, é relatada a aparição, no cenário profético, de 4 seres viventes com aspectos diferentes do padrão que se observa no gênero humano da Terra. O primeiro ser era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um touro, o terceiro tinha o rosto como de homem, e o quarto era semelhante a uma águia voando. Os 4 seres viventes tinham, cada um, 6 asas, e ao redor, e por dentro, estavam cheios de olhos. Quando os seres viventes davam glória, honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre. AP 4:7-9. Em sua linguagem simbólica, João descreve-os com aparência semelhante ao touro, ou novilho, em algumas traduções ao leão, ao homem e à águia, por falta de termos e recursos em seu vocabulário. Relata, logo a seguir, que esses seres adotam atitude íntima de louvor ao Cristo cósmico, portanto, podem muito bem representar outras humanidades em estágios mais avançados que a Terra. O simples fato de que davam glória a AP 4:9, aquele que se assentava no trono já é suficiente para atestar sua vibração de sintonia com os propósitos elevados da vida. Com figuras próprias a um ambiente cultural carregado de conotações simbólicas, em que o Apocalipse é concebido, o profeta menciona os seres viventes, de aparências diversas, utilizando-se das imagens que está acostumado a ver no ambiente terrestre para identificá-los. Contudo, fica a impressão séria e elevada de que, mesmo não tendo a forma externa dos habitantes da Terra, os espíritos que os animam são filhos de Deus, sobretudo porque são chamados seres viventes. Mais tarde, tais seres desempenharão importante papel nos acontecimentos cósmicos em que o planeta se verá envolvido, no trabalho de emancipação espiritual e ascensão na escala dos mundos. O Livro dos Destinos. Capítulo 4. Vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro, e de lhe romper os selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. AP 5:1-4. No desdobramento experimentado por João na ilha de Patmos, ele foi conduzido a outra dimensão da vida, onde lhe foi ampliada a segunda vista e pôde observar os fatos registrados nos planos superiores, a respeito dos acontecimentos que se realizariam em diversas épocas da humanidade.
Por mais claros que se revelassem ao profeta os acontecimentos mundiais, ser-lhe impossível a descrição fiel desses fatos, pois faltavam-lhe termos adequados para a comparação necessária. João utiliza-se, então, da linguagem simbólica, tão comum ao seu povo. O próprio Jesus havia se utilizado do simbolismo das parábolas para dedilhar, nas cordas sensíveis do sentimento humano, o hino enaltecedor do Evangelho, como realidade eterna. Profetas como Isaías, Ezequiel e Daniel utilizaram-se também de figuras representativas, transmitindo ao povo de Israel os apelos e alertas do alto. Eis que o discípulo amado de Jesus, recorrendo a figuras de linguagem, formas externas, transmite à posteridade lições preciosas a respeito de acontecimentos mundiais, históricos e proféticos. O profeta tem uma característica peculiar, é um médium, um sensitivo que pode subtrair-se do plano físico, da realidade objetiva, e expandir sua consciência além da dimensão material, penetrando no fluxo das realidades de todas as coisas, de todos os acontecimentos. Sua mente é projetada entre as dimensões e, ao retornar do êxtase ou transe consciencial, traz pálidos lampejos do que presenciou. Muitas vezes não consegue transmitir as imagens, devido ao peso vibratório da matéria, próprio do corpo denso, que amortece as lembranças do sensitivo. Para o médium, muitas vezes, sua faculdade e as limitações que envolvem são muito naturais. Sabe-se que a mediunidade se manifesta de formas variadas, mas, segundo o relato do próprio apóstolo no início do livro, ele foi arrebatado em espírito a Púmides, ou seja, desdobrado para o plano espiritual, onde o emissário celeste revelou-lhe os acontecimentos. Vemos, no Apocalipse, Ap 5, a figura representativa de um livro especial, selado com 7 selos. O livro em todas as épocas foi o símbolo do conhecimento, da sabedoria. Era costume que os reis selassem os documentos importantes com seu próprio selo, significando, com isso, a responsabilidade ante o conteúdo. A figura utilizada por João é bela, contendo profundo significado. Examinemo-la novamente. Vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro, e de lhe romper os selos? Ap 5, 1 a 2. Perante a importância do conteúdo, do que seria revelado quanto ao destino da humanidade, era imperioso encontrar alguém que reunisse condições morais suficientes para administrar os destinos do homem com sabedoria. Aliada à moral elevada, a sabedoria era imprescindível, a fim de que os acontecimentos não fugissem aos limites traçados pelas leis sábias que regem os nossos destinos. O homem é, na realidade, o único ser que pode forjar o próprio destino, embora esteja restrito aos ditames da soberana lei da vida. Quando, com o uso indevido do livre-arbítrio, ele ameaça a estabilidade geral da obra divina, limites naturais lhe são impostos, a fim de que não interfira negativamente. Deve, nesse caso, se submeter aos preceitos da lei maior, que determina, a cada um, colher conforme a semeadura. Quando, em algum lugar no universo, algum ser ou alguma parte se rebela, ou quando por seus atos provoca mudança na ordem natural, entra em ação a lei do karma, que tudo regula, tudo orienta para a harmonia geral. O homem tem menosprezado por séculos os apelos santificantes que o alto lhe envia. Em sua ânsia de poder e no orgulho a que se entrega, tem provocado o caos no ambiente em que está situado. Por bondade da divina providência, é preciso o saneamento geral do panorama psicofísico do planeta, a fim de torná-lo habitável para uma humanidade mais aperfeiçoada. Contudo, não é Deus que despejará a sua pretensa indignação sobre a morada dos homens, é o próprio homem que acumulou, em si no ambiente onde se processa sua evolução, os fluidos mórbidos da guerra, da indisciplina,
da maledicência, da sensualidade e de todas as formas de paixões que caracterizam sua inferioridade. A lei da harmonia geral entrará em ação a fim de que sejam expurgados da terra os elementos que a intoxicam. Essa mesma lei presidirá a queima da carga negativa, acumulada desde milênios pela dor e o sofrimento, como também promoverá a derrocada dos poderes humanos, frágeis ante a inexorabilidade das leis divinas. Governos, nações, economias, impérios degradantes construídos ao longo dos séculos, instituições religiosas, todas as conquistas e realizações da civilização serão postas sob o fogo ardente dos sofrimentos aguardados neste final de ciclo evolutivo. E aqueles que se encontram sintonizados com o sistema, passarão pelo tanque das lágrimas purificadoras, a fim de expurgarem as ações infelizes e as matrizes mentais inferiores, acumuladas ao longo das suas encarnações. A noite profunda dos séculos transatos esconde dramas que serão revelados neste fim dos tempos. Os atores retornarão ao palco da vida terrestre para colherem os aplausos ou as vaias, as flores ou os espinhos, segundo a vibração íntima de cada um, seja no corpo físico ou fora dele. Como assevera iluminado companheiro espiritual, se a lei nos faculta a liberdade de semear, a inexorabilidade da mesma lei nos obriga a colher, conforme a natureza do que plantamos. Todavia um dos anciãos me disse, não chores. Olha, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Ap 5:5. João, contemplando a realidade triste a que o homem se entregava ao longo de sua peregrinação na crosta planetária, pressente que apenas alguém, detentor de real superioridade moral sobre o homem terreno, possui condições de abrir os 7 selos, que mantém fechado o livro dos destinos da história humana. Graças a Deus, na visão apocalíptica, o vidente presencia o mestre assentado sobre o trono, indicando sua posição de governador espiritual do planeta Terra, único em condições de abrir os selos. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, em pé, um cordeiro, como havendo sido morto. Logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro, e de abrir os seus selos. Ap 5:6,8-9. A visão é importantíssima com relação ao futuro planetário, quando mostra a abertura simbólica dos selos. O fato de que o Divino Cordeiro, figura representativa de Jesus, detém as condições de realizar tal feito, demonstra-nos que, apesar de todas as infelizes realizações humanas, e mesmo diante das calamidades e sofrimentos que talvez possam aguardar o homem terrestre nos últimos momentos que antecedem o raiar de uma nova era-traço, Jesus permanece segurando as rédeas dos destinos de todos nós que nos achamos comprometidos com a evolução no planeta Terra. Na linguagem simbólica, a majestade e a soberania de Jesus estão expressas no fato de o profeta ouvir a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes, e dos anciãos Ap 5:11, que proclamam sua autoridade e reconhecem ser ele o único detentor da permissão para abrir os selos. O seguir, toda criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e no mar, e a todas as coisas que neles há Ap 5:13, manifestam que o Cordeiro é quem reúne as condições necessárias para romper os lacres do livro sagrado. Isto é, toda a criação relacionada ao orbe terreno, das coisas aos elevados mensageiros extracorpóreos, declara-se submissa a Jesus e tem nele o diretor dos destinos. O divino timoneiro segura nas mãos os acontecimentos mundais, necessários à emancipação espiritual dos filhos da terra. Embora dolorosos, quaisquer acontecimentos são por ele coordenados, a fim de que não sucumbam aqueles que não têm necessidade, temperando,
com sua misericórdia, as manifestações da justiça e da equidade. Jesus é o único capaz de abrir os selos do livro dos destinos por ser Ele o Senhor de nossas vidas, no que concerne aos impositivos de nossa evolução espiritual. No entanto, mesmo detendo o poder de administrar nosso porvir, não pode interferir no curso dos acontecimentos, pois tudo obedece e obedecerá sempre ao preceito divino de que cada um colherá conforme haja plantado. Os 7 selos e os 4 cavaleiros. Capítulo 5. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi unidos 4 seres viventes dizer, como se fosse voz de trovão: vem. Apocalipse 2. Ele. O capítulo descreve as cenas da abertura dos selos que lacravam o livro dos destinos da humanidade. A abertura dos 7 selos é presenciada pelos seres viventes, que acompanham com atenção o desenrolar dos acontecimentos da história da Terra. Novamente os fatos históricos se repetem ante a visão espiritual de João, e, em meio à nebulosidade dos símbolos, a Terra é vista sendo visitada por 4 cavaleiros. Embora a interpretação que damos da visão profética, certamente ela não assume caráter único, mas particular, refletindo a síntese das ideias dos espíritos a respeito de assuntos tão importantes para a humanidade. Assim é que os 4 cavaleiros do Apocalipse são também projetados em outras épocas da história humana, como sendo a paz, a guerra, a peste e a fome, que ao longo dos tempos têm atormentado a vida dos irmãos de humanidade. Eis aqui a nossa singela contribuição com uma parcela da interpretação a respeito desse tema tão apaixonante do livro Apocalipse. O primeiro selo, o cavalo branco. Olhei, e vi um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo, e para vencer. Apocalipse 2. Quando o Cordeiro foi abrindo os selos do livro sagrado, um a um, foram vistos os acontecimentos, representados pelos cavaleiros que promoveriam as diversas mudanças no cenário político-social das nações. A primeira grande mudança é aqui representada pela atuação de um cavaleiro vestido de branco, tendo uma coroa sobre a cabeça, preparado para a batalha. A descrição poética de que ele saiu vencendo, e para vencer Apocalipse 2. A cor branca do cavaleiro e a coroa que traz, encimando a cabeça, demonstram sua autoridade moral e a pureza que trazia, diferindo dos outros que se lhe seguem. Ele representa bem a imagem do cristianismo primitivo, na força de sua autoridade moral. Ainda sob a orientação apostólica, os cristãos saíram pelo mundo, vencendo os obstáculos do paganismo e do materialismo, destruindo as velhas concepções do mundo antigo e estabelecendo a verdade evangélica dos ensinamentos de Jesus. A pureza do branco de que se reveste o cavaleiro é muito representativa, e nada melhor que essa alegoria para ilustrar o período em que os ensinos do Cristo não haviam se maculado ou corrompido com as doutrinas humanas e conceitos errôneos que, mais tarde, foram acrescentados ao corpo filosófico do cristianismo. Naquela época, sob a orientação dos apóstolos, a mensagem cristã modificou os destinos de povos e nações, abalando para sempre os tronos e palácios dos governantes da terra, e sua luz imorredora varreu as trevas dos corações dos homens de todos os povos e raças. Esse foi o resultado da ação do primeiro cavaleiro do Apocalipse. Ele saiu com autoridade superior, vencendo e para vencer. A visão é bastante sugestiva ao apresentar-nos o cavaleiro branco. Qualquer um que observe o resultado da ação evangelística dos cristãos primitivos e a força moral de que se revestiam poderá identificar, aí, o símbolo apocalíptico empregado por João, a fim de indicar as grandes mudanças que ocorreriam no cenário mundial. A entrada em cena do primeiro cavaleiro pegou de surpresa os poderes do mundo, que julgavam haver apagado a chama dos ensinos de Jesus, quando de sua morte. Regados pela palavra imortal da Boa Nova, os cristãos fizeram-nos reconhecer que a força do Cristo não estava radicada nos limites estreitos do corpo físico,
do qual se revestiu para o desempenho de sua tarefa sublime, estava, sobretudo, na fortaleza moral de seu ideal, de suas ideias e seus exemplos, que resistiram aos séculos. Tais aspectos imprimiram para todo sempre, nas frontes daqueles que se sintonizaram com sua mensagem, o selo divino da caridade e da fraternidade, que demonstraram ser a força mais poderosa, capaz de modificar o destino de todo um planeta, como realmente ocorreu. E saiu vencendo para vencer Apses 2. Com a ação arrojada de Paulo e dos demais seguidores do Cristo, o cristianismo primitivo saiu vencendo povos e nações, sem uso de outra arma que não fosse a caridade, o amor incondicional. Reis e reinos foram profundamente abalados pela avalanche de evangelizadores que, inspirados pelos apóstolos, saíram pelo mundo levando a mensagem cristã a todas as latitudes da terra. Sob a ameaça das fogueiras ou da ferocidade dos generais e exércitos de Roma, os cristãos cumpriram passo a passo sua missão, invadindo os corações dos homens e conquistando consciências. Enquanto modificavam-se as características dos povos da terra, a própria história foi profundamente afetada sob o influxo e a luz da mensagem cristã. Naqueles tempos, a mulher era considerada menos que o animal. A escravidão era vista com naturalidade, os inimigos eram tratados de maneira vil, as crianças que nasciam fracas eram sacrificadas pelos pais, a mais simples dissensão era motivo para lapidação, apedrejamento ou linchamento, outorgado pela religião, balizado pelo Estado e para satisfação do gosto popular. A barbárie era a marca comum a todos os povos. Havia muita cultura, mas faltava educação, havia algum conhecimento, mas faltava sabedoria. A mensagem do Cavaleiro Branco transformou o destino dos homens, e um sopro vivificante renovou o panorama da vida terrestre. A mensagem e a comunidade cristãs venceram pelo sacrifício, pela abnegação, pelo trabalho e pelo amor de Jesus. Impérios foram estremecidos, e as coroas caíram sob o nome e doutrina de amor de Jesus. Eis a imagem belíssima e a figura poética do Cavaleiro Branco. O segundo selo, o cavalo vermelho. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: vem. Então saiu outro cavalo, o vermelho. Ao seu cavaleiro foi dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Apses 3-4. A reação natural daqueles poderosos que se sentiram ameaçados pela filosofia do Evangelho foi, justamente, fazer guerra aos trabalhadores do eterno bem. Primeiramente ocorreram as perseguições desencadeadas no seio das famílias, depois, as guerras declaradas, muitas vezes, em nome de um Deus incompreensível. Desde a perseguição aos cristãos, realizada no reinado de Diocleciano, os poderes das trevas não têm descansado, tentando eliminar da terra qualquer expressão de espiritualidade superior. As guerras santas, realizadas pela ordem de papas e bispos que se consideravam detentores do poder de decidir sobre as consciências alheias, ceifaram vidas de milhares. Na Idade Média, os valdenses, os albigenses e tantos outros, perseguidos e assassinados em nome da Igreja, derramaram seu sangue em testemunho de sua fé. Após a Reforma, milhares de perseguições foram desencadeadas contra aqueles que não se submetiam ao poder papal, culminando com a terrível noite de São Bartolomeu, em que se pôde ver a atuação mais intensa do cavalo vermelho do Apocalipse. As guerras em todas as épocas, principalmente aquelas desencadeadas por motivos que se dizem religiosos, têm atestado a inferioridade dos propósitos de seus protagonistas. O clamor dos mártires, dos perseguidos e oprimidos sob ao alto como um pedido de reparação e justiça. A humanidade tem destruído e matado milhões de vidas nos últimos 2000 anos. Agora, nas décadas de transição entre os milênios, os organizadores dessa sanha terrível, de todas as épocas,
retornam ao palco das realizações planetárias, em novas vestes, para colherem o fruto do que plantaram nos últimos milênios da história terrena. Soldados, generais, governantes do passado e multidões de desequilibrados, que semearam a espada e a carnificina em todas as nações do mundo, revestem-se agora de novas roupas de carne. Nas favelas e nos guetos, renascem nas mais difíceis condições sociais ou econômicas, em países que sofrem a ação da guerra e do extermínio, como forma de se banharem nas chuvas de lágrimas que eles mesmos desencadearam no passado, quando detinham o poder temporal e dele abusaram. Não raros se observa, nos países massacrados da atualidade, o desfile de reis e rainhas, papas e bispos que, em nova reencarnação, mendigam pelas ruas em situações lastimáveis, mas perfeitamente esperadas, diante dos crimes que perpetraram no pretérito. Comandantes e generais que abusaram da espada são, agora, abusados e pisados pelas autoridades atuais, muitas vezes seus antigos perseguidos em resposta à situação dramática que ainda persiste em suas almas. O estado sanguinário de guerra, caracterizado pelo cavalo e o cavaleiro vermelhos da profecia, reflete bem todas as manifestações beligerantes que são vistas na história humana. O que se chama de civilização não passa de um ajuntamento de espíritos endividados, ainda distante de constituir uma verdadeira comunidade elevada. A guerra campeia não apenas nas relações sociais entre as nações, mas igualmente entre as pessoas, nas conversações, no seio das famílias e no cotidiano. Enquanto o homem avalia ter progredido nos últimos séculos, podemos observar que, sob determinada ótica, ele tão somente trocou a espada e o bacamarte, o arco e a flecha, por torpedos e bombas nucleares. Permanece, pois, continuamente ligado às expressões da violência, cujas causas estão nas paixões, no orgulho desmedido e no egoísmo desenfreado. O Cavaleiro Vermelho ainda não terminou sua jornada sobre o acampamento dos homens. Na profecia, une-se aos outros cavaleiros para completar o ciclo kármico em que será resgatado o último cetio e cumprido cada ponto da suprema lei, que faz com que os homens de todas as épocas retornem para a colheita de seus desvarios e de suas violências. O terceiro selo, o cavalo negro. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer, vem. Olhei, e vi um cavalo preto. O seu cavaleiro tinha uma balança na mão. E ouvi uma como que voz, no meio dos quatro seres viventes, que dizia, uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Apocalipse 5:6. Preto, a cor das trevas. O signo de um período de ignorância espiritual. A submissão aos poderes do mundo obscurecendo a visão espiritual dos homens. Nada poderá corresponder mais precisamente a esse estado de coisas que o período de fanatismo e de absurdos que dominou a Terra quando os dignitários da Igreja se colocaram como entrave ao progresso da humanidade. Com ideias retrógradas, promoveram a ignorância, numa época em que a ciência se encontrava submissa a uma religião de absurdos teológicos. Foi no reinado de Constantino, mais exatamente no ano 311 d.C., que o imperador decretou o cristianismo como a religião oficial do império. Começa aí o período em que o poder temporal do bispo de Roma seria sacramentado. O Papa decidiu admitir, no corpo doutrinário da Igreja, as doutrinas pagas, até que, em 538 d.C., é dado o golpe final. Consolida-se definitivamente o poder da Igreja sobre as consciências, iniciando-se assim a época da ignorância espiritual da humanidade, o tempo mais negro em termos de espiritualidade. Mais de 1000 anos de trevas morais, de atraso intelectual, de misticismo e fanatismo religioso, que se estenderam por toda a Idade Média. O alimento espiritual do Evangelho ficou, nesse período, cada vez mais escasso. Poucos tinham acesso às letras dos ensinos apostólicos,
e a arrogância e prepotência dos pontífices romanos foram apagando a esperança e a fé verdadeira de milhares de seres humanos em todos os países do mundo. Nesse período tenebroso, a Igreja, fortalecida pelo poder temporal, firmou-se na decisão de afastar e relegar às bibliotecas escuras os ensinos do Mestre. Trevas morais. Trevas espirituais. É exatamente esse o tempo em que, a partir do quarto século, as doutrinas humanas e filosofia substituem, na Igreja, a palavra singela do Evangelho. O manto negro de uma noite profunda cobriu a história das civilizações. Mesmo com os avisos e apelos constantes do alto, através dos mensageiros que reencarnaram na Terra, como Francisco de Assis, João da Cruz ou Teresa d'Ávila, as trevas da ignorância predominaram ainda por séculos e séculos, até os preparativos para a vinda do Consolador, que fizeram nova luz nas mentes e corações humanos. Hoje, igualmente, embora com as luzes que lhe chegam do alto, o homem contemporâneo conserva-se perdido em meio a trevas interiores. A fome e a sede de Deus matam muitas esperanças e sonhos de felicidade. Além dessa interpretação e da conotação moral das questões a que nos referimos, o significado literal do Cavaleiro Preto indica também um período, não muito distante, em que o planeta Terra conviverá com dificuldades materiais. Caso não tenham em si os valores espirituais e fundamentos morais consolidados, tais acontecimentos poderão levar muitos homens ao desespero. Todos os profetas, em todas as épocas, foram unânimes em afirmar a aproximação de um corpo celeste que irá influenciar a vida na Terra de maneira mais intensa. A aproximação desse corpo poderá produzir um caos momentâneo e um período de escuridão sobre a Terra, resultante de sua posição no espaço, que impedirá a passagem de raios solares. Esse visitante sideral provocará em muitos o desespero, pois sua vinda só será detectada pelos cientistas da Terra quando estiver bem próximo. Sua influência, aliada à ignorância da população, fará parecer o fim do mundo, segundo as fantasias de muitos, enquanto o caos se estabelecerá em diversas comunidades terrestres. Mas esse não será o fim. A fome e as revoltas sociais mostrarão a verdadeira condição interior das pessoas. A cultura adquirida e o verniz das convenções sociais serão postos à prova, e as pessoas evidenciarão aquilo que genuinamente são, diante de provas coletivas e situações mais difíceis que reinarão na Terra. Nesse período de verdadeiras trevas da moralidade, em que o homem terreno se afasta dos princípios morais e no qual as questões espirituais são submetidas a interesses imediatistas, as reais estrelas brilharão e mostrarão sua luz. Será na hora do sofrimento que se farão notar aqueles que de fato pautam suas vidas pelo Evangelho do Senhor. A época de escassez de alimento, cf. Ap 6:6, exigirá cautela e prudência, para que muitos não sucumbam pela fome e não se degradem pelos comportamentos desequilibrados. Como no passado, ainda uma vez mais a fome e as trevas morais marcarão o novo ciclo do Cavaleiro Negro na história da humanidade. É necessário precaver-se novamente, pois o círculo está se fechando, a fim de que a Terra possa adentrar a nova etapa de vida, junto à comunidade sideral. O quarto selo. O cavalo amarelo. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente, que dizia: Vem. Olhei, e vi um cavalo amarelo. O seu cavaleiro chamava-se Morte, e o inferno seguia. Foi-lhes dado poder sobre a quarta parte da terra para matar com a espada, com a fome, com a peste e com as feras da terra. Ap 6:7-8. Amarelo pálido, lívido, é a cor da morte. No que se refere ao passado, o período descrito pela profecia caracterizou-se como a morte espiritual dos homens, após o afastamento da moral do Cristo. Um período que se seguiu às trevas da ignorância, ao cavalo negro. Mas a simbologia contida no quarto selo igualmente demonstra as espécies de provações que aguardam os habitantes da Terra. Na Idade Média,
A fome e a peste dizimaram mais da metade da população de vários países da Europa. As perseguições na noite de São Bartolomeu e as vidas ceifadas na Revolução Francesa e nas guerras napoleônicas conseguiram afetar profundamente a situação dos países europeus, o então mundo conhecido. E o sangue de milhares de vítimas da crueldade humana foi acompanhado da marcha fúnebre do quarto cavaleiro do Apocalipse, que ainda ronda o acampamento terrícola da humanidade. Ao observar o passado histórico, podemos ver como todos esses lances foram revelados ao profeta de Patmos, de forma a alertar as gerações futuras quanto aos acontecimentos sombrios que iriam se abater sobre os homens, caso se distanciassem do bem eterno. A profecia não tem o caráter fatalista. É, antes de tudo, um alerta para o que pode suceder, levando-se em conta o atual caminho palmilhado pela humanidade. É uma luz em meio às trevas, dando oportunidade para que os homens possam refazer sua caminhada. Por outro lado, e o passado encontra-se muito distante para que visualizemos a ação dos quatro cavaleiros apocalípticos, convidamos os nossos irmãos a lançar olhar em volta de si. Que não esperem grandes comoções e acontecimentos miraculosos, pois, em muitos lugares, neste exato momento, o Cavaleiro Amarelo passa com sua influência, espalhando a fome, a peste, a espada e o sofrimento. Em muitos países e, quem sabe, ao lado de cada um, o objetivo da mensagem revelada pelo quarto selo é despertar o homem da letargia espiritual que ameaça dominar a todos. Que o ser humano, os governos e os que se julgam poderosos possam ouvir o cavalo da morte, que ronda a galope o acampamento terreno, e retornar ao caminho do bem, da justiça e da equidade. O alerta é dado aos habitantes da Terra e ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de dizer que está ignorante dessas questões de magno interesse para o futuro de todos. A marcha dos cavaleiros prossegue em torno da morada dos homens, e somente o próprio homem poderá decidir quando essa caminhada terminará. Em sua essência, a força dos quatro cavaleiros e suas consequências, bem como tudo que tal simbologia representa, está radicada no próprio ser humano, em suas tendências e em sua situação moral. Somente em sua vida, seus posicionamentos e realizações está a força capaz de deter e modificar para sempre a situação reinante. É um alerta final. A oportunidade que não poderá ser menosprezada. O quinto selo, os mártires. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo soberano, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um deles compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda por pouco tempo, até que se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos, como também eles foram. Atos 6:9-11. O clamor dos mártires. Quantas lutas, quantas guerras e perseguições não foram movidas contra aqueles que defenderam os princípios do alto. Onde procurassem refúgio, os seguidores do Evangelho eram caçados como animais e presas. Seu esconderijo era nas catacumbas e nos lugares ermos. As perseguições, iniciadas do governo de Nero, 54 a 68 d.C., na época do cristianismo nascente, continuaram pelos séculos seguintes, tornando os verdadeiros cristãos, em vários países, objeto da fúria e da insensatez de governos e populações. As trevas tentaram todos os esforços para a destruição das testemunhas do Cristo, e as catacumbas eram a segurança dos perseguidos. Relata o apóstolo Paulo. Foram apedrejados, foram tentados, foram cerrados pelo meio, foram mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. H.B.
11:37-38. Disse certa vez um amigo, perseguido pela causa cristã: podeis torturar-nos, matar-nos ou simplesmente condenar-nos. A vossa injustiça é nossa prova de inocência. Quanto mais somos mortos, tanto mais crescemos em números. O sangue dos cristãos é semente. Apologia, de Tertuliano, parágrafo 50. De desequilíbrio em desequilíbrio, os perseguidores foram ceifando vidas de milhares. Porém, quanto mais perseguiam, mais cristãos surgiam como fruto abençoado do testemunho dos mártires. Toda a perseguição foi e é movida pelo fato de que os ideais defendidos pelos seguidores do Cristo falam contra o estilo de vida adotado por muitos. Não há como unir os interesses de Cristo com os de César, conservar os pés no caminho do bem e do equilíbrio e as mãos enlameadas no mundo. Há que se fazer uma opção, e a adesão a um desses princípios anulará automaticamente o outro. Sempre houve duas classes entre aqueles que dizem seguir a Jesus. Uma é aquela que estuda, trabalha e procura reformar-se interiormente, adotando o Divino Mestre como modelo. A outra é composta por aqueles que desejam contemporizar com o mundo. Nas comunidades religiosas, em todos os tempos, e mesmo agora, nos núcleos mais espiritualizados, não se encontram apenas os puros e sinceros. Aqueles que voluntariamente são condescendentes com o desequilíbrio, a indisciplina, a maledicência, que se conservam com um pé no mundo, e pretendem ter o outro no reino do céu, não são os verdadeiros seguidores do bem. Com efeito, o Divino Amigo convidou, para compor sua igreja, aqueles falhos de caráter, portadores de determinados desequilíbrios, justamente para que tenham oportunidade de conviver com seu exemplo e modificar-se. Mas desde os primeiros tempos do cristianismo, essa classe de pseudo-religiosos e falsos seguidores do bem sente-se incomodada com aqueles que querem acertar, que procuram copiar o divino modelo. Insurgem-se contra eles, classificando-os de fanáticos e extremistas, porque tais pseudo-cristãos ainda não amadureceram o suficiente para fazer a opção definitiva pelo Cristo. Por conseguinte, promovem perseguição contra qualquer um que tenha optado por empreender o caminho estreito. Todavia, os séculos passam, e o clamor dos mártires sobe da terra. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Mt. 5:11-12. A lei divina da reencarnação trará, ao palco da vida terrena, os perseguidores de então, e estes terão oportunidade de reeducação e retomada do caminho reto. Porém, que tenham consciência, não ficará um único tio da lei que não seja cumprido, e a lei determina que cada um colherá os frutos do que houver semeado. Muitos, uma multidão, estão agora no corpo físico, em situações dolorosas, como resultado da lei de ação e reação, resgatam assim, sob o fardo de duras provas, aquilo que no passado impuseram aos cristãos e demais seguidores do bem. Inúmeros dramas atuais, embora comovam muita gente, guardam sua gênese no passado, ocasião em que seus protagonistas assassinaram, vitimaram e difamaram os representantes do alto, em diversos séculos de perseguição atroz. Eis o clamor dos mártires de todos os tempos, que encontra seu eco nas penas e sofrimentos dolorosos impostos a antigos verdugos e algozes, por força da lei e por exigência de suas próprias consciências culpadas. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mt. 5:6-10. O sexto selo, sinais na terra e no céu. Olhei enquanto ele abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra,
como quando a figueira, sacudida por um vento forte, deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como o pergaminho quando se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Os reis da terra, os grandes, os chefes militares, os ricos,